Boa tarde. Hoje nós vamos falar como envolver mais os jovens nas questões políticas e sociais. E agora, vamos apresentar algumas entrevistas perguntando sobre essas questões e depois vamos falar um pouco sobre. Boa tarde, tudo bem? Qual o seu nome? Tudo bem, Leilson de Oliveira. O senhor tem filho? Sim, tenho 2 filhos. O senhor já teve alguma conversa com ele sobre política? A mais velha sim, que a mais velha tem 17, já conversei com ela sobre política, mas ela não quis saber sobre política. Tanto que ela já poderia ter tirado o título de eleitor, né, com 16, mas ela não quis. Ela falou que como vai só esperar quando for obrigatório, porque ela odeia política. Sim, e o mais novo não, né? O mais novo tem 5 anos. Então... E todos nós sabemos que o quão importante é a política, ainda mais nos jovens, né? E o senhor já pensou em alguma forma de conseguir fazer a sua filha, o seu filho, se interessar e conseguir se envolver dentro desse meio? O meu filho mais novo, está com 5 anos, vou tentar desenvolver ele, se gostar da política, para escolher o candidato perfeito para ele, né, para a sociedade. Já a mais velha, está com 17 anos, ela não quer mais entender, então não tem jeito, já botou na cabeça dela que odeia política e é isso, não tem como. Então, basicamente o que o senhor faz é conversar bastante, né, sobre o assunto e tentar fazer eles realmente se envolverem na questão. Isso aí. Boa tarde, qual o seu nome? Bom dia, meu nome é Janderson Barros Coutinho. Como você envolveria os jovens em questões políticas e sociais? Bom, é um tema muito importante, né, para toda a sociedade, né, enfim, para todos os segmentos sociais, né, e diante de tudo que tem ocorrido, né, bom, eu penso que a primeira iniciativa para estimular, né, os adolescentes e os jovens, de modo geral, a participarem mais da política, de assuntos relacionados à política e também a questões sociais. O primeiro passo é a conscientização, através da utilização de ferramentas importantes, como, por exemplo, as mídias sociais, né? YouTube, Facebook, enfim. Através dessas ferramentas, pode sim fazer com que o jovem tenha mais conhecimento e mais consciência do seu papel inserido em todo, né, esse conjunto de problemas que devem ser resolvidos com a participação da maioria, ou de grande maioria, né, e principalmente dos jovens que estão em momento de desenvolvimento, né, e assim eles devem amadurecer aos poucos com esse estímulo de que a participação deles em todo esse processo é importante. A segunda forma que eu vejo de estimular os jovens a participarem mais das decisões, né, relativas à política e também dos movimentos sociais, né, é a questão de estimular os jovens a participarem mais das entidades que representam os seus interesses no âmbito educacional, por exemplo, os grêmios estudantis, UBS, UNE. Eu acredito que essas instituições, como são formadas por jovens, né, elas têm um espaço próprio para se discutirem, debaterem ideias pertinentes, seja a política ou a questões sociais. Muito obrigado. O primeiro passo é a educação. É preciso inserir a política de maneira crítica, prática e conectada com a realidade do estudante. A política afeta muito a vida do estudante, tanto no meio termo escolar dela e tanto como na vida dela. Quando eu escolho um presidente para eu poder ter uma política conectada à minha vida, atrapalha muita coisa ou resolve muita coisa. Um exemplo disso é quando você tem muitos bons termos que acontecem, tipo, o preço dos alimentos podem abaixar, o preços eletrônicos também podem abaixar, a água, quanto que custa, o quanto eu pago na energia elétrica. Muitas coisas dependem da política, porque são elas que cuidam da inflação, que podem atrapalhar a vida do estudante, que
acaba gerando também, como estudante, ele pode andar de ônibus, atrapalha muita coisa com ele, porque pode aumentar o preço, ou melhora também, porque pode abaixar o preço. E com isso ele vai ter um pouco mais de dinheiro no final do mês. Quando estiver faltando um alimento para ele, ele pode comprar para poder se nutrir. Jovens na política é muito importante, pois eles que vão prosperar no futuro e também construir um futuro melhor, porque eles podem ajudar muito na hora da votação, porque ensinar a eles como que vai votar em alguém ou no caráter da pessoa. O estudante ele tem que saber o caráter de quem está votando e tem que saber o caráter também do político. Porque para votar num político é muito importante ter ciência do que está votando e também ter muita maturidade para falar sobre isso. Isso é muito importante para o estudante. Um exemplo disso é quando você vai votar numa escolha entre dois presidentes, tipo o Bolsonaro e o Lula. Quando você escolhe ou Bolsonaro ou Lula, você está fazendo a sua própria escolha pela sua maturidade ou pela sua ciência de quem você está votando. Envolver o jovem em questões políticas também pode ajudar muito que eles possam criar uma lei sem corrupção, uma política sem muitas corrupções. E eles podem garantir o futuro de todos os adultos. Outro ponto fundamental é criar espaços reais de participação. Grêmios estudantis, conselhos de juventude, projetos sociais e voluntariado são exemplos de iniciativas que despertam o senso de responsabilidade e pertencimento. Quando os jovens percebem que sua voz é ouvida e pode causar realmente mudanças, eles se sentem motivados a continuar participando. Além disso, as redes sociais podem ser um grande aliado nesse processo. Criar conteúdo acessível, verdadeiro e dinâmico pode ser uma forma de transformar um conteúdo político que para muitos é um conteúdo chato em algo mais atrativo, legal e interessante. Por fim, a arte e a cultura são formas poderosas de mobilização. Música, teatro, grafite são expressões que podem trazer à tona debates sociais importantes e gerar reflexões profundas de maneira sensível e engajadora.